Olá, pessoas, tudo bem? Estamos dando início a mais um Papo Alto Astral. E hoje nós vamos conversar com Wagner Garcia sobre o limite da tolerância. Se é que isso existe, né, Wagner? Tudo bem, Isso. Wagner? Graças a Deus. E você, Fernando? Estou bem. Depois de um baque, né, de uma pancada, a gente dá aquela tonteada e fica no plumo de novo, né? Torcendo para que tudo aconteça o melhor possível nesses próximos 4 anos aí, né? Que está esperando com muita tolerância, com muita racionalidade, e vamos que vamos. Quando eu pedi para você, para a gente bater um papo sobre tolerância, né? Nós deixamos bem aberto apenas tolerância, né? E agora você veio com a palavra correta, né? O limite dessa tolerância. E o nosso país hoje está no limite da tolerância. Está totalmente dividido, com as pessoas que estão aí não conseguindo e não vão conseguir unir o país, porque trabalharam para essa desunião. Então, o país está no limite da tolerância. Esses atos que nós estamos vendo aí dos caminhoneiros e de outras pessoas, é aquele limite, aquele desespero que bateu nas pessoas e elas estão tentando se achar, né, Fernando? Wagner, eu vejo que o brasileiro é muito tolerante, muito. Uma ala dos brasileiros, eles são muito tolerantes. Eles aguentam ser violentados, calados, e quando vai fazer alguma manifestação, é aquela manifestação pacífica. Mas eu vejo que, de um outro lado, não tem essa tolerância toda. Não tem. A gente viu claramente como que foi o processo, né, da condução desses últimos 4 meses, de um lado e de outro, né? Por um lado, era muito tolerante, por outro, não tolerava nada. Isso, assim, falando na elite, né? E o povo que estava sendo oprimido, estava sendo calado, estava sendo muitas vezes preso, ia calado. Não, tudo bem, vamos reagir, vamos ficar quieto. E do lado de lá, aquela coisa, cala a boca. Ó, isso é inconstitucional, mas dessa vez vamos deixar passar. Até o dia 30, vamos deixar passar, e a gente fala assim, pô, isso está errado. Né? E a gente tolerando. Eu acho que essa tolerância, Wagner, por lado, né, de um lado, né, que estava sendo oprimido, deveria falar assim, opa, para, tu tem limite. Aí já está demais. Mas foi deixando levar. E aí, aconteceu o que aconteceu. Agora, depois do leite derramado, o pessoal está querendo reclamar. O que você acha disso? Olha, meu pai tinha um ditado muito legal. Não adianta tirar o chapéu depois que o enterro passou, né? Antigamente era praxe tirar o chapéu, porque eles passavam carregando o caixão, né? E o nosso enterro já passou, né? Toda a esperança que nós tínhamos. Eu não acredito em alguém bom ou ruim. Eu acredito em alguém que esteja trabalhando. E o país estava crescendo, né? Uma pandemia, uma guerra, e nós conseguimos sobreviver, a gasolina baixando, a vida em si estava melhorando, o desemprego caindo, né? E nós retrocedemos não 4 anos, retrocedemos 20 anos atrás. Vamos voltar a viver uma ilusão que nós vivemos no começo do século sem pandemia, sem guerra, sem nada, né? Com as commodities estourando. E é o que você falou, a população de bem do país, aquela população que é trabalhadora, que é cristã, que acredita em Deus, aquela criatura que quer viver em harmonia com a terra, né? Com a terra que herdou dos nossos pais, ela, embora fosse falado que nós fôssemos violentos, né? Que os apoiadores do Bolsonaro, ou o próprio Bolsonaro,
fosse violento, na verdade não somos, né? Acreditamos que na palavra, na honra, você vê as manifestações nossas, não tem bagunça, não tem quebra-quebra, não tem nada. E o pessoal de lá é muito aguerrido, né? É um pessoal que, não sei, não tem uma ligação muito grande com a nossa pátria. Falando espiritualmente, não tem uma energia muito compatível com a nossa. Eu vejo assim, essa questão de trabalhadores, de pessoas do bem, outras pessoas não são tão do bem, eu não vejo bem assim, Wagner. Eu vejo o seguinte, tem um lado do Brasil, que é o lado mais pobre, que eles já são subjugados pela pobreza, né? E os governantes deles, eles alimentam aquela pobreza, dando uma mixaria, dando uma esperança, e vai alimentando aquela pobreza. E eles não têm conhecimento, né? Por exemplo, eles não têm o conhecimento que o Sul, o Sudeste tem, né? Lá a informação que chega é da televisão. E você vê como é que foi a televisão. A televisão foi... Todo dia não via uma notícia boa. A notícia que tinha boa era assim, o Brasil despiorou. O Brasil despiorou, não é que o Brasil melhorou, é que a Europa piorou. O Brasil está ruim ainda. Como assim? Né? Assim, a nossa inflação está mais baixa que os Estados Unidos, que a nossa situação energética está melhor do que a Europa, que o Brasil está crescendo, a nossa moeda está estável, é uma das 5 moedas que mais valorizaram no mundo. Né? E aí, essas notícias não aparecem. E o pessoal de lá fica à mercê de um jogo de narrativas, porque eu vejo que eles estão cegos, né? Estão nas trevas. Não é que são ruins, não. Eles são trabalhadores, são sofredores, sabe? São muito sofredores, mas eles estão numa situação que eles não têm para onde ir. Lá tem muito o voto de cabresto, né? Antes, Wagner, era proibido liberar ônibus para que fosse levar pessoas para votar, porque isso poderia caracterizar uma compra de votos. Nessa eleição quebrou esse protocolo. Mas, Wagner, eu vejo assim, agora daqui para frente, agora não adianta chorar o leite derramado, né? Eu só vejo que nós fomos muito tolerantes os desmandos que houve no Brasil, por parte aí de outro poder, né, que não tem que legislar, que não tem que comandar nada, não tem que ser polícia, né? E agora eu vejo, entrou o PT, agora entrou o Lula, todo o sistema apoiou o Lula, e eu vejo que essa situação tende a piorar com relação às imposições para infligir o lado que não votou no Lula. Eu vejo. Né? Mas só que é o seguinte, se você for analisar o número de pessoas que não votaram nem em Lula e nem em Bolsonaro, foram grandes também. Né? Então, a parte que não votou nesse governo é mais de 60%. É 60% que vai olhar para esse governo de forma desconfiada. No mínimo desconfiada. Né? Mas agora são dois poderes trabalhando junto. E esse outro poder que agora está mandando no Brasil vai ficar mais forte ainda. Concordo com você. Vai entrar mais 2. Posto por esse novo governo. Agora, eu vejo assim, sabe? A gente tem que repensar muito e falar muito, até
eu estou pensando nesse canal aqui, a gente falar muito sobre valores, sabe? Valores que embasam a sociedade, que embasam o nosso modelo de vida, sabe? Porque esses valores estão tão distorcidos que deu o que deu, né? Ficou 50% das pessoas que votaram praticamente apoiando um sistema de cabeça, de ideologia completamente imoral. Completamente imoral. Olha só as pautas que eles defendem, né? Que estão fora do que a gente pensa como valores para a sociedade. Família, respeito, né? Cada pessoa no seu lugar, cada um no seu papel. Estão invertendo tudo, jogando um contra o outro, né? Então, tá complicado, Wagner. Agora, até quando a gente vai tolerar isso, que é o cerne da questão? Até quando nós vamos tolerar? Olha, no meu humilde modo de pensar, eu acho que o país está para se separar, para haver uma grande separação dentro. Já houve nas urnas, mas eu acho que essa estrutura e esse tamanho de Brasil não vai durar por muito tempo. O povo foi dividido, nós não tínhamos essa divisão, né? O povo foi dividido. E, infelizmente, o que você falou que o mais pobre, o mais humilde, é que vai ser mais prejudicado. Ele não pode sair de dentro do país, ele não pode, ele não tem voz para brigar por um salário melhor, ele não tem voz para brigar por nada, ele é um boi, é uma reis de manobra. Então, é só isso, eles estão rindo da própria desgraça. Quando eu converso com uma pessoa, e às vezes eu não dou conta de ficar calado, hoje dentro do supermercado, até depois escrevi no meu Face. Teve um povo que há 2022 anos atrás escolheu o ladrão, né? Escolheu o ladrão. E esse povo pagou com o Holocausto por essa escolha. Aí eu perguntei no meu, qual será o nosso holocausto? O que será que nós vamos ter que pagar por esse erro de escolha? Eu não estou falando que o Bolsonaro era o melhor, ou que o Lula é ruim, eu estou falando que a ideia, é o que você falou, eu quero dizer que o modo de pensar desse pessoal é ruim. Né? Então nós vamos ter um preço a pagar. Minha sobrinha votou no Lula. Eu falei para ela, minha filha, você está com 22 anos, 21 anos. Eu estou com 60, eu não tenho mais 10 anos de vida. Se o Brasil piorar, eu ainda consigo viver ainda. Se eu ver que está piorando muito, eu vendo o que eu tenho e vou embora. Vou para o Uruguai aqui embaixo, para o Paraguai, entendeu? Agora você está começando a vida agora, você não tem nem emprego, você está fazendo a faculdade. Então, mas você vai pagar pelas suas escolhas de hoje. Isso é normal, né, Fernando? E é assim que o espírito cresce, né? É pagando pelas escolhas, né? Agora, nesses próximos 4 anos, né, quais são os valores que vão prevalecer? Vamos lá. Como é que vai ficar a situação das drogas? Das liberações? Liberadas, né? Uai, se não liberar, já está bom, né? Mas eu vejo com essa questão do combate às drogas. Sabe? A gente viu, bom, na mídia não mostra, né? Mas houve recordes de apreensão de cocaína, de maconha. Foi um prejuízo grande para o narcotráfico nesses 4 anos que passaram. Né? Como que vai ficar isso agora? Será que vai aumentar?
Vai aumentar. Pois é. Olha a questão, para mim, essa questão das drogas, né, é um caso, para mim, é um caso de saúde pública. Não é a questão do aborto, não, é das drogas, né? Agora, outra questão que dizem, isso é questão de saúde pública, aborto. Será que isso vai passar? Uma canetada de um Supremo lá e falar assim, vamos liberar. Até tantos meses, 3 meses, aí depois passa para 6, passa para 1 ano, para 9 meses, depois que nasceu, mata, porque não está querendo mesmo. Tá? São valores da vida. Né? Mas aí o país acabou, né, Fernando? Aí o país acabou, né, Fernando? Se nós chegarmos num ponto desse, a igreja, a religião, o cristianismo dentro do Brasil acabou. Né? Se nós chegarmos nesse ponto, acabou. Nós aí perdemos um país, perdemos uma geração. Nós já vamos ter uma fuga de capital violenta de dentro do Brasil. Eu só acho que não vai porque o Lula não é tão burro assim, né? Também acho que não. Ele já roubou, já é milionário, já conseguiu o que queria na vida, ele não vai. Ele vai querer sair por cima, que ele estava saindo muito por baixo. Agora, esses valores morais, eles vão ser afetados, sim. E vamos voltar lá. Quem é que vai sofrer com a liberação das drogas? Toda a sociedade. Não, toda a sociedade. Mas aquela família pobre vai sofrer mais, sabe? Nós temos no Brasil um problema seríssimo, uma mulher jovem com 5, 6 filhos e a medicina não faz a cirurgia nela para ligadura de trompas para ela não poder procriar mais. Ela é viciada, todos os filhos foram dados e eles não fazem. Às vezes correm o risco de morrer e não é feito. E agora o aborto vai ser dado pelo SUS, vai ser financiado pelo nosso dinheiro. O nosso dinheiro de impostos é que vai financiar o aborto, que vai financiar a venda de drogas, né? A polícia vai sofrer muito porque ela vai ser desarmada. A nossa segurança nós vamos ter que começar a fazer nós mesmos, tá? Já é. Mas com mais veemência, porque as casas vão começar a ser invadidas, Fernando. O povo não pensou muito nisso, não. Vai acabar o direito de passagem de bens. Isso vai acabar. Mas isso já estava acontecendo, Wagner, se você for pensar. Tem uma lei agora, né, suprema, que fala assim, se um cara arrombar o seu portão, entrar na sua casa, e você prender ele, pegar ele não pode ser preso. Porque é uma tentativa de furto, é uma tentativa de roubo. Ele está dentro da sua casa, arrombou, invadiu, e você não pode fazer nada. Agora, se você meter uma paulada nele, machucar ele, você vai preso. E isso aí já está acontecendo. Independente se era Bolsonaro, se não era, mas agora o que eu vejo que pode acontecer é aumentar, acelerar esse movimento. Entendeu? O que eu vejo nesse momento que nós estamos vivendo agora, nós estamos numa decadência moral da sociedade, sabe? Uma inversão de valores total. O cara que está trabalhando, ele é vagabundo. Ele é vagabundo. Bandido lá, te dá um tapa na cara, me dá seu celular aí, vagabundo, sua vagabunda. Entendeu? Aí ele rouba. Mas eu roubei porque eu sou injustiçado. Eu estou desempregado. Eu não tenho dinheiro para tomar minha cervejinha. Para comer minha picanha? Pois é.
Então, essa inversão de valores já está acontecendo, independente se era o Bolsonaro ou não era, ou se é o Lula. Só que agora vai acelerar. Mas essa é uma doença da humanidade, não é? Se você vê em Roma, também era dessa forma, né? Na Grécia também era dessa forma. Mesopotâmia. E hoje está muito maior do que era naquela época, que quando acontecia alguma coisa em Roma, ficava ligada a Roma. A América, por exemplo, que não tinha sido descoberta ainda, não tinha influência. Hoje, não. Hoje está na televisão, está na internet. A criança dançando, requebrando, mostrando a bunda, mostrando a calcinha, é bonito para o pai. O pai dá risada, dança junto. Então, é a própria sociedade que está corrompida, né? Por isso a escolha de um corrompido, né? Isso, vamos falar em sintonia, né, Fernando? Cada um segue aquela sintonia que tem, né? Cada um segue a sintonia que tem. Você acha, Wagner, dentro desse pensamento que você está desenvolvendo agora, que será que é por isso que lá na Nicarágua eles estão perseguindo as igrejas? Porque a igreja, no caso, ela que é um dos pilares morais que segura a sociedade, né? Família, valores, né? Será que é isso? Por isso que eles estão sendo perseguidos? Porque isso não é interessante. É um poder, né, Fernando? Eles estão perseguindo a igreja lá porque, além do presidente, que os padres e freiras é que é um povo cristão. Então, emana poder da igreja. O que eles estão querendo acabar é com o poder da igreja. A igreja no Brasil já é corrompida. Mas A vem cá, igreja católica no Brasil por mais apoia corrompida que seja, Wagner, por mais corrompida que seja, tem os pilares morais. Mas não tem mais, Doutrina Fernando. moral. Não tem Entendeu? mais. Família, homem, mulher, casamento. Entendeu? O Quando que o Papa mais? falou que, quando a Associação de Bispos Brasileiros foi lá para defender o Lula, ela estava defendendo o aborto, ela estava defendendo o roubo, o assassinato, a violência dentro de casa, né? O dia que aquela deputada sacou a arma para aquele sujeito enorme que estava abusando dela e se mostrando com força, até as mulheres foram contra. Aí, quando morre uma mulher, é feminicídio. Se o homem soubesse que a mulher estava armada e está bem treinada, ele não vai lá matar ela, não, Fernando. Nós estamos caminhando para isso. A igreja já não tem força no país mais. Há séculos passados, a igreja não mandava. O político tinha que seguir o que o bispo, que o cardeal queria. E se ele não seguisse, ele mandava matar ele. É assim. Hoje não. Hoje a igreja está ligada a isso. Com essa retórica de que todo mundo tinha que ser igual, todo mundo financeiramente igual, que o dinheiro do mundo teria que ser repartido igualmente. Uma grande ilusão, né? Porque cada um gasta de um jeito. Você poderia repartir toda a riqueza que tem no Brasil com a população. Em 6 meses, aquele que é pobre voltaria a ser pobre. Sim. Você lembra daquele caso do mendigo, comedor? Ele voltou para a rua, né? Pois é, ele ganhou muito dinheiro depois daquilo lá. Ele virou influencer, ganhou muito dinheiro, patrocínio. Ele voltou para a rua. Eu vejo que essa que é a questão. Eu tinha um colega, um amigo já até falecido, que ele falava assim, Fernando, quando você vê uma pessoa muito lá no fundo do poço, e se você quiser estender a mão para tirar ela, ele vai te puxar para fundo do poço. Então, você tem que ter muito discernimento para ver para quem você estende a mão. Sabe? Aí eu pensei, falei assim, pô, é verdade. Tem pessoas, né, aquela questão da sintonia, tá? que parece que já tem aquela nuvem negra, né, na sua psicosfera, vai consumindo, né? Lembra daquela história do Zeca Pimenteira? Onde que ele olha, vai secando?
É mais ou menos aquele negócio, já tem aquela coisa de colocar a mão e o negócio sair já sendo desfeito, né? Então, é complicado essa questão. Mas aquele morador de rua, ele ganhou dinheiro, ganhou fama, mas o morador de rua não saiu de dentro dele, né? O morador de rua não saiu de dentro dele. O dinheiro não transforma. Se fosse assim, esses bandidos que assaltam bancos aí, que pegam milhões, eles assaltavam uma vez e nunca mais mexiam com aquilo. Puta merda, assaltei um banco, peguei 100 milhões de reais. Cada um ficou com 20 aí. Eu com 20 milhões de reais, eu não preciso de 20, não. Com 1 milhão de reais hoje, meu resto da vida está garantido. Mas para ele, não. Tem um livro de um pesquisador espírita, eu esqueci o nome dele agora para te dizer, chama Condomínio Espiritual, que fala que dentro de cada espírito encarnado, né, o espírito em si, ele tem um punhado de personalidades, né? Ele já foi João, já foi Maria, já foi João Maria, já, né? E conforme a necessidade dele, aquela personalidade assume, sabe? Não por mal, mas de repente você está sendo agredido, está correndo risco de vida, e aquele cara que foi lá, guerreiro, que foi um general, ele assume para você ter forças para se defender, né? Agora, aquele mendigo, ninguém está sozinho no mundo. A sintonia que eu falo é essa. Quem está com você? É aquele que pensa igual a você. É aquele que tem os mesmos vícios e as mesmas virtudes. Quem que era o pessoal? Quem que é que anda com ele? Quais são os amigos dele? Quem é que está colado nele? Então é isso. Nós vamos ter a sintonia. O povo do Brasil, por que essa multidão voltando? É porque o Lula é o pai dos pobres? Não é. É porque o Lula dá esmola. E o povo é mendigo. Sabe? Boa analogia. Não quer ficar com essas ajudas, com essas coisas, e o mundo vai acabar. Daqui um pouco, não é só quem não tem primário mais que vai ficar sem emprego, não. Quem tem segundo grau já está ficando, e tem um punhado de gente que tem universidade que não tem trabalho. Né? E tem trabalho, Fernando? Tem. Se você quiser trabalhar, tem trabalho. Sabe? É só você se propor a fazer aquilo. Mas tem a preguiça, tem a má vontade, tem o orgulho, tem o ego. Não, eu sou formado em direito, como é que eu vou trabalhar de motorista? Não vou, né? Eu fiz direito, sou um cara formado, e daí? Né? Eu acho que a nossa população vai pagar um preço legal por essas escolhas. E se nós pagarmos juntos, é porque merecemos, né? Porque Deus passar por isso também, né? Temos que ter uma certa tolerância com os desígnios de Deus, né? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. E sofrer na terra não é o pior das coisas. Verdade. O que seria o sofrimento maior? É a hora que esse corpo já for deteriorado, que eu chegar do outro lado e que as condições que eu chegar do outro lado sejam piores da que eu tenho aqui hoje. Sim, é verdade, porque eu vejo assim, sabe? Se a pessoa está sofrendo aqui na Terra, aqui a gente tem ainda algum refúgio, né? Tem uma ajuda, você vai ali num centro espírita, tem uma sopa, você tem um abrigo, né? Você tem uma certa assistência. Agora, dependendo da onde você for depois de passar pela morte biológica, ali é só sofrimento. Você lembra lá no André Luiz, né, do Nosso Lar? 8 anos de sofrimento sem saber como sair daquilo. Dia e noite, no umbral. Aquilo sim. Aí,
é 8 anos, é 10 anos, é 50 anos, é 100 anos vivendo no sofrimento que não acaba. Mas não é o lugar, né, Fernando? O umbral é um negócio bem particular de cada um, né? O André Luiz mostrava lá, mas quem estava com ele naquele umbral que ele formou ali, você lembra que o nosso lar foi formatado, foi construído por pensamento de espíritos afins? Construir aqueles prédios, aquela luz, aquela coisa. E o umbral também é construído por espíritos afins, né? E você lembra que ele chegou lá e ele queria comer, ele tinha fome, e quando deram um caldo para ele, ele falou, nossa, foi lá e tomou do outro, tomou mais. Né? Você sair dessa vida de matéria e chegar do outro lado que você não necessita, por exemplo, de comida, de bebida, de nada, porque você é apenas energia, e você sentir fome, sentir sede. Mas isso é explicado pelos condicionamentos que a gente tem, né? Nós estamos muito condicionados pela nossa mente, né? Muitas vezes a pessoa ela tem uma situação boa, mas ela se olha no espelho e se acha uma caca, né? Aí vem depressão, aí vem, ela vai para as drogas, ela vai para a prostituição, ela não se valoriza, ela começa a arranhar, e morando numa vida boa, né? Então, esses condicionamentos de como a pessoa se enxerga é fundamental para nosso bem-estar íntimo. De repente, o cara está lá na rua, para mim, né, o cara tá no umbral, o cara mas para ele tá bom. Não, ninguém me manda, eu estou bem, eu estou tranquilo. Como, bebo, chega o cara aqui com a comida para Ninguém me mim. manda, entendeu? Tomo banho quando eu quero, entendeu? Para ele tá tudo certo. Para mim, eu vejo assim, esse cara tá numa situação ruim, mas a visão de cada um, o umbral tá no íntimo de cada um, né? A pessoa Isso. vive no umbral, mas para ela é um paraíso. E tem pessoas Verdade. que vivem numa situação ótima, mas para ela é um inferno. Ela prefere suicidar. Entendeu? Então, essa nossa faixa evolutiva da humanidade é muito doida, né? Muito doida. Até a gente poder sair dessa situação, vai ter que passar. Na verdade, nós temos que nos tolerar, né? A maior dificuldade que nós temos na vida é nos tolerar, né? Nos aceitar como somos. Essa é a maior dificuldade. A nos perdoar. Tem gente que não se perdoa, nunca, passa uma existência inteira com raiva de si mesmo. O cara que está com depressão é porque ele não gosta dele, não gosta de nada que está do lado dele. Independente se ele tem dinheiro ou não, para ele aquilo não é bom, né? Então, essa tolerância de vida é que é a mais importante. Nós não temos ela, né? Eu vou discordar um pouco de você, sabe? Porque eu penso o seguinte, né? Até mesmo para a gente ter essa autotolerância, tem que ter limite. Tem que ter limite. Porque tem certas coisas, Wagner, que eu não me permito mais fazer. Entendeu? Eu não me permito mais fazer. Eu já passei por essa fase. Somos dois, Fernando. Então, pode ser que eu caia, mas eu não posso me perdoar. Fala assim, não, porque eu deslizei. Não, eu não posso. Porque eu sei quais são as consequências para mim e para o outro. Então, a gente tem que sempre se policiar, se autocensurar nessas questões morais, éticas. Tem certas questões morais e éticas que eu ainda me permito fazer. Eu me permito. Tá? Mas tem outras que não. Já deu. Por exemplo, pegar aquilo que não é meu, roubar, já não é bem para mim. Entendeu? Mas de repente tem uma mulher bonita ali, você olha, fala assim, oh, mulher bonita, tal.
Aí eu já me permito, mesmo sem casado, né? Eu já me permito. Falei assim, oh, pô, essa mulher é bonita, né? Eu já me permito. Mas esse é um grande pecado, não é? Porque Não, você achar alguém bonito não é não é errado. pecado, não é, por isso não é pecado, mas, né? Mas não tem aquela questão de não cobiçar o que é do outro. Não é questão de cobiçar, mas dependendo da forma que você olha, pode ser que dá a interpretação que você está cobiçando, mas só você está só admirando. Entendeu? Pois Mas é, mas é foi. só uma analogia que eu estou fazendo. Estou falando assim, na nossa idade, nós não estamos procurando muito mais beleza, né, Fernando? Não, Nós estamos procurando personalidades, nós estamos procurando energia. É diferente, né? Tem uma situação, uma pessoa com uma conversa meio estranha para mim, eu falei, não, porque a gente tem que ter um companheiro pro resto da vida, jogar, conversar. Eu falei, não, eu já penso diferente de você. Eu acho que cada um tem que ter sua casa, cada um tem que ter seu ganho. E esse negócio desse sonho de envelhecer junto, podemos envelhecer juntos, mas cada um no seu pedaço, né? Eu já dei uma aliviada, por quê? Porque eu tenho um relacionamento estável com a pessoa. Achar uma pessoa bonita não é errado, né? Até querer aquela pessoa não é errado. Agora, machucar a pessoa que está com você é errado. sim. Eu acho que é por aí. Quando você age de uma forma que você prejudica o outro, você não pode fazer. Essas questões de valores, né, independente aonde quer que a gente vai renascer, se é aqui, se em outro planeta, se vai continuar, essas questões de valores, eu acho que de uma forma ou de outra a gente vai ter que levar, sabe? Mas é a única coisa que nós levamos, Fernando. Pois é, e está sendo dilacerado, né? O valor da honestidade, o que mais? Do compromisso com o mais necessitado, porque os grandes poderosos que querem ficar no poder, eles querem que todos sejam iguais, mas na pobreza. Todo mundo ganhando o salário mínimo. Todo mundo. Ao caso lá, né, da conversa lá, que tantas pessoas estão sem carteira assinada, estão desempregadas. Aí eu vi um vídeo de um rapazinho de 29 anos, lá de acho que Belo Horizonte, né, que ele falou que ele trabalhava como serralheiro e ganhava R$ 1.500. Ele abriu um e-mail, né, pegou um empréstimo da Caixa Tem, comprou os maquinários, montou a oficina dele. Ele tem um ganho hoje de 10 a 15 mil reais. Contratou mais gente para trabalhar, dá emprego. Entendeu? Mas, para a visão de alguns, esse cara é um desempregado ou um opressor, que está tirando proveito, está ganhando 10 mil, mas está pagando 1.500 por ano, está ajudando ele. Entendeu? Onde que está? Aquele cara que está desempregado trabalhando de Uber. Aí está trabalhando demais. Tem que ter uma CLT, tem que ter registro. O que vai acontecer? O Uber vai embora. Eu vou assinar vou dar férias para um cara que trabalha por conta. Pô, cara, isso aí, então, essas questões de nivelar, dar os benefícios, nivelar todo mundo por baixo, mantém todo mundo na mesma faixa de pobreza. Entendeu? Então, acho que a liberdade econômica, a liberdade de ir e vir, é um valor que os brasileiros, na sua grande maioria, eles não pensam assim. Eles querem ter o benefício, chegar no final do mês, ter o salário deles, ter um feriado na quinta-feira, aí folga quinta, sexta, sábado, domingo, quase uma semana de feriado, ganhando, olha que lindo. Né? 2 meses de férias, 13º. Eu trabalhava numa empresa, Wagner, muito tempo atrás, numa multinacional.
E vieram um pessoal americano para ensinar a gente a trabalhar, sabe? E para ele fazer o mesmo serviço que a gente fazia aqui, que a gente ganhava $1 por hora, lá nos Estados Unidos, ele ganhava $8,60 a hora. Ganhava quase 9 vezes mais que a gente fazer o mesmo serviço. Peãozão, peão. E aí o encarregado falava assim, não, mas é o seguinte, eles ganham esse valor, mas eles não têm férias, eles não têm 13º, eles não têm Unimed completa, como vocês têm, eles não têm cesta básica, eles não têm uniforme, não têm transporte. Aí eu falei com meu colega assim, falei assim, olha, eu abriria a mão de tudo esses benefícios para ganhar 9 vezes mais. Tranquilamente. Se na época eu ganhava 1.000, eu ganhando 9.000, pô, no meu bolso, eu andava com o carro que eu queria, comia o que eu queria, pagava um plano de saúde que eu queria. Entendeu? Porque na época era o seguinte, eu trabalhava, tinha cesta básica, mas o que eu ganhava mal dava para comprar mistura. Na época, eu tinha transporte para ir para trabalhar, mas eu não tinha carro próprio. Se eu tivesse carro, eu não teria dinheiro para colocar gasolina. Eu tinha uma Unimed completa. Mas, se eu fosse do médico e ele me receitasse um remédio, eu não teria dinheiro para comprar um remédio. Adianta? Adianta benefício assim? Não adianta. Pois é, esse negócio de carteira assinada é uma coisa meio complicada, sabe? Eu passei minha vida inteira sem carteira assinada, assinei a carteira com 14 anos, mas a grande parte da minha vida, 30 anos da minha vida, foi como representante comercial. Então, eu era o meu patrão, né? Tinha alguém para me dar ordem, mas o dono da empresa era eu. Férias, você tira férias todo ano, Fernando? Todo ano você vai para a praia? Não, claro que não. Gostaria de Né? ir, gostaria de ir, mas eu tenho, como trabalho por conta, né? Eu tenho meus compromissos, eu tenho. E o mês que está ruim, você não pode sair, né? O mês que está sem serviço, que está ruim, você não pode sair, né? Você tem que correr atrás, né? Sim, E o mês que está bom, você pode sair? posso, mas só que a gente tem que, né, equilibrar, Você né? tem que ganhar dinheiro com aquele mês que não estiver bom, né? A gente tem que ter um certo controle, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Igual agora. Como que vai ser esses 4 anos? Nós não sabemos. Então, para quem está pensando em fazer o empréstimo agora, já não pensa 2, 3 vezes. Porque você não sabe daqui como é que vai ser daqui 6 meses. Correto? Então, fica quietinho, de boa, tranquilo, torcendo para tudo que aconteça o melhor, que não dê caneladas aí, né, para não atrapalhar mais as coisas. Mas eu penso que essa questão econômica, o Wagner, vai dar um pouquinho de diferença, sabe? Vai dar, mas não vai ser tão gritante assim, porque até mesmo a, como se diz, a emenda o orçamento não está na mão mais do presidente, né? É um lado bom. Mas o que me preocupa mesmo é essas pautas assim que me incomodam. Podem machucar a família, né, Fernando? A Pode sociedade, acabar. a honestidade, esses valores, sabe? Esses valores da honestidade que já ficou arranhada, né? Como você chega para um menino agora de 14 anos e fala assim, rouba não, o crime não compensa. Vai estudar, vai trabalhar. Né? Fala assim, os caras não querem mais trabalhar.
Essa é a questão, né? Esse é o fruto do Partido dos Trabalhadores. As pessoas hoje não querem mais trabalhar. Elas querem viver de benefícios ou, né? Onde se viu, né? O cara preso lá, ele ganha mais do que um trabalhador. Pois é. Tem um auxílio presídio lá, presidiário, ele ganha mais, cara. Não sei se é verdade, mas tinha um vídeo rolando aí, o cara ficou 2 anos preso, né? Depois que saiu com 20 mil reais na mão. Né? Trabalhador comum não consegue guardar isso, né, Fernando? Não consegue. E o cara preso lá, com comida, com dentista, com nutricionista, com visita íntima, né? Fica um tempo preso e sai com dinheiro. Compensa o crime, se for bem exigir. O cara roubou um Brasil inteiro e se tornou presidente da República de novo. Compensa. Mas hoje nós sabemos quantos ladrões nós temos no Brasil, não sabemos? Hoje você pode falar com garantia que nós temos 60 milhões de ladrões no Brasil. Não é bem assim, não. Oh, Que aceita, não, que tolera. Não vou falar que eles são bandidos, são ladrões, não, né? Porque eu conheço muitas pessoas que votaram no PT, votaram no Lula, que são pessoas honestas, são pessoas trabalhadoras, porém, elas toleram. Elas, por algum motivo, elas toleram e elas colocam em pé de igualdade um cara que passou 4 anos sem nenhum processo de corrupção e um cara que dilapidou a economia do Brasil. Deu com uma mão para os pobres e tirou da mão do Brasil, dos brasileiros, de caminhão e mandou para fora ou alimentou seus amigos. Entendeu? Então, coloca em pé de igualdade isso. Eles toleram. Né? Se eles fossem menos tolerantes à corrupção, a essas pautas morais que a gente está falando aqui agora, jamais votaria num cara que foi condenado em 4 instâncias e por uma manobra jurídica ele foi absolvido. Jamais. Mas isso não seria um limite da tolerância? O cidadão chegar e... Ele não tem limite de tolerância. O cara, você me desculpe, eu sei que a grande maioria das pessoas não são bandidos, não são ladrões, mas que tem uma energia bem próxima disso, tem. Eu não votei no Bolsonaro da vez passada, e se tivesse o Moro, eu teria votado no Moro e não votaria no Bolsonaro. Mas a minha energia não bate com a do Lula. Eu não acredito no que ele fala. Não bate. O que ele fala de lá me irrita de cara. Eu sou intolerante. Eu sou intolerante a ele. Eu sou intolerante a ele. Porque, Fernando, o único jeito de você conseguir fazer um país próspero é com conhecimento. Sabe? Se você tiver conhecimento, pegar a criança pequenininha lá e colocar ela para estudar, para aprender uma profissão, você está criando um homem. Se você deixar a criança em casa sem poder trabalhar, só poder trabalhar com 16 anos, você está criando um malandro, um preguiçoso. Então, essas pessoas que votaram no Lula, elas não são desonestas. Porque com o mundo de informações que nós temos hoje, ninguém mais é enganado, ninguém é mais burro. Aí que está o problema, Wagner. A história, ela sempre é reescrita. Você vai ver daqui 4, 5 anos
que o processo do mensalão vai ser apagado da história. Vai. O processo do petrolão vai ser apagado da história. A Dilma, ela foi uma injustiçada. Deram um golpe nela. Eles vão reescrever a história. Tem esse problema. Entendeu? Esse é o grande problema. Eles vão não tem agora a regulamentação das mídias? Não tem essa proposta de regulamentar a internet? Tem certas coisas que não vão ser faladas. Não vão ser mais... história, né, Fernando? Hã? Sem história, né? E a história do mundo seria a mesma se Hitler tivesse ganhado a guerra? Não, não seria a mesma. E ele seria taxado como louco, como um monstro? Não. Eles iam ver... Ele seria taxado hoje de um grande herói que limpou a humanidade dos judeus. Ele é o que ele é hoje porque ele perdeu a guerra, cara. E o que o Bolsonaro vai ser daqui a 4 anos é porque ele perdeu agora. Ele nunca testou contra a democracia, ele nunca saiu fora da lei, mas ele é bandido agora. Daqui a 4 anos o bandido é ele. Já estou falando em caso de prisão, né? Pois é. Vamos prender. Mas quais são as provas? É suspeita que o filho roubou, suspeita não sei de quê, suspeita. Não tem um papel, não tem uma folha falando assim, de comprovando. Agora, do outro lado, foram milhares de papéis, toneladas de papéis, comprovando pessoas, delações e tudo. Vai ser tudo apagado. Ser tudo apagado. E aí eu te pergunto, até quando a gente vai tolerar isso? Não, mas nós devíamos... Agora nós vamos ter que tolerar por mais muitos anos. Décadas. Entendeu? Mesmo que ele morra agora. Só se ele morrer daqui a 3, 4 meses, ou antes da eleição, e o Alckmin já assuma antes dele. E o Alckmin deu uma banana para o PT e manda todo mundo a favas e coloca o pessoal dele lá. Você sabe que pode acontecer isso. Pode. Se junta ao Centrão lá, tal, PSDB, PMDB, e manda o PT catar um pouquinho o assunto. Né? Aí a história não vai ser reeditada. E ele vai falar em voz alta. Não, eu aceitei serviço dele, porque eu sabia que ele estava doente, o outro não era um bom presidente e eu poderia ajudar o Brasil. Era garantia que nós tínhamos que o PT não ficasse com a chapa pura e comandasse o país há muitos anos. O Lula morreu, eu assumi, a partir de agora nós vamos fazer assim. Não é isso. É só se isso acontecer. Se isso não acontecer, se o Lula não vier desencarnar ou perder o poder, é o que você falou, esse episódio. Aliás, quem é bandido hoje em dia não é o Lula, é o Moro, né? Só não vai ser preso agora porque tem furo, né? Deu na bola, deu uma sorte, hein? Deu uma sorte, hein? Deu uma sorte que o cara ia em cima dele com tudo agora para prender ele. Ia. Mas agora vamos ver, né, cara, daqui para frente e torcer para que as coisas, jogar as melhores energias, que as coisas não vá para ralo abaixo, né? Então, como se diz, a esperança é a última que morre. A minha ainda não morreu ainda. A minha ainda não morreu. A minha também não morreu, não. Estou tentando fazer o meu melhor no que eu estou fazendo hoje e acabando esse serviço, eu quero fazer mais alguma coisa. Mas que é chocante no nosso país, é chocante. Eu estou me policiando para não entrar na fogueira, assim, entendeu? Para
cortar o palpite, acabou a eleição no domingo e, para mim, acabou o político. Como a gente fala, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. E nós somos o lado mais fraco. Nós somos o lado mais fraco. Se acontecer uma Venezuela aqui, Wagner, vai ser difícil a gente sair fora, né? Não acontece Venezuela aqui, não. Sabe por quê? Não vai acontecer. Porque antes de acontecer Venezuela, o Sul sai fora. Divide, vai embora. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E você acha que São Paulo vai ficar? Não vai ficar. Vai se juntar ao Sul. Mas eu acho que está tendo esse movimento, porque eu não sei se está tendo esse movimento separatista. Mas se começar a virar uma Venezuela, vai ter. Porque o pessoal já são pessoas de outras nacionalidades, com outra cabeça, que já vieram fugida da Europa em época de guerras. Entendeu? Que já passaram fome, já comeram rato. Entendi. Né? Então, eu acho que o normal seria isso. O Mato Grosso do Sul, né? Eu acho que essa divisão que ficou o mapa, por isso que eu achei ruim demais, porque Minas Gerais ficou na parte de cima do mapa, né? Oh, tristeza. Não é isso não, cara. Eu sou Brasil do Sul, a gente ficar no Norte. Ah, meu pai. Não dá, não dá. Não quero esse destino para Minas, não. Não quero. Você sabe quem que era o próximo candidato a presidente da República se o Bolsonaro ganha? O Zema, candidato natural. É o Zema, né? É o Zema ou o Tarcísio. Mas seria os dois, né? Seria os dois se juntando para ficar café com leite, para ficar bem forte, né? Se o Bolsonaro ganha, Minas Gerais teria um presidente. O Zema tem mais cancha do que o Tarcísio. Não sei. O Tarcísio tem que se provar ainda, Fernando. Tem. O Zema, não. Vai ter muito pessoal aqui em Minas, né, que reclama do Zema, sabe? Eu não vejo nenhuma reclamação, mas tem pessoas, colegas, um colega, né, pelo menos, que eu me lembro aqui, não, porque ele é muito ruim, não sei o que tem. Eu falei, cara, como assim? Eu não... porque está dentro do Estado, trabalha no Estado, ele sabe... Mas ele recebeu, na época do Pimentel, ele era sindicalista, então o salário dele não atrasava. Entendeu? Porque aquele que não era sindicalista não recebia em dia, era dividido em 3 vezes. A polícia era assim, bombeiro era assim, era aquela coisa. Professor era assim. Não tem que reclamar. A tolerância dele é 0 quando ele começa a perder as regalias dele. Essa que é a verdade. Né? Sim. Mas eu acho que se o Bolsonaro ganha, o próximo presidente ou era o Tarcísio ou era o Zema. Sim. Agora, provavelmente vira essa polarização de novo, né? O Lula é meio esperto. O Lula é muito esperto, né? Tenho certeza que ele ameaçou. O que eu fico puto é porque quando ele ameaçou o governador de Minas Gerais, ele ameaçou a todos nós. Né? E ainda teve gente que votou nele, mesmo sendo ameaçado, correndo o risco dele brecar os dinheiros de Minas Gerais e Minas Gerais quebrar. Mas eu penso assim, como é um jogo político, um jogo de tabuleiro, eu vejo que o movimento lógico de Brasília é passar o rodo em Minas, passar o rodo em São Paulo, para que não surja liderança aqui. Né? Porque eles não querem levar uma liderança mineira ou paulista para o próximo pleito. Porque eles vão querer o próximo pleito de qualquer jeito. Então, eles vão querer, sabe, fazer uma rasteira aqui em São Paulo. Só que tem uma coisa, né? Eu não sei se o Bolsonaro vai estar vivo daqui a 4 anos, né? Bolsonaro é muito forte em voto, né?
Eu não sei se ele vai estar vivo para disputar uma segunda eleição, se ele vai ter tesão para isso, porque ele se aposentou bem, né? Ele já se aposentou como presidente da República. Então, a vida dele já está garantida com o salário, com o Não, eu carro. vejo o seguinte, Wagner, o pessoal que entrou agora, eles são intolerantes, eles não perdoam, né? E eles vão fazer tudo para acabar de vez com o Bolsonaro, para ele não voltar para a próxima. Eles vão fazer de tudo, de tudo. Eles vão fazer de tudo para acabar com a liderança do Bolsonaro e com a liderança de direita, vai fazer de tudo para acabar com a liderança de Minas e de São Paulo, né? E vai surgir novos, entre aspas, aí, ó, novas direitas. Lembra do Amoedo, querer voltar como eu sou contra PT, sou contra Lula, aquele pessoal do MBL, porque nós somos oposição. Mas você pode ver que na hora do vamos ver, ficaram do lado do PT. Subiram em cima do palanque do PT contra o Bolsonaro. Então, esse pessoal vai se surgir como uma nova proposta de direita. E vai ser os novos tucanos, né? Aquele jogo da tesoura de novo, tá? Consolidado agora nesse pleito. Mas esses 58 milhões de brasileiros vão perder a personalidade deles? Nós sabemos que muita gente não votou no Bolsonaro, votou no Lula porque não queria o Bolsonaro, estava com raiva do Bolsonaro. Mas se tiver um outro nome, um nome que, se Minas Gerais conseguir se sobressair, se São Paulo conseguir se sobressair, e na verdade o tabuleiro é bem extenso, né? Tem várias coisas. Se houver uma morte do Lula precoce, o PT some. O PT não criou mais nenhuma liderança. Liderança. Ele some. O Haddad não ganha de ninguém, né? Então, eu tenho a impressão que se o Lula morrer, o PT some junto com o Lula, é enterrado junto com o Lula. Tem dois nomes da esquerda que eu acho que vai ficar forte, prevalecer. Eu penso que ainda é o Ciro Gomes e o Boulos. Esses dois são... Vou te falar um negócio para você. O Boulos, sim. Tão mais radical do que o Lula. Muito mais. Jovem, com muito mais energia. Mas o Ciro perdeu tudo que ele tinha. A partir do momento que ele subiu, chamou o Lula de ladrão e subiu no palanque para votar, para falar a favor do Lula, ele perdeu tudo. Ele perdeu a moral dele, ele não ganha mais nada. Agora o Boulos ele perdeu a moral em 2016 com a Dilma e com o Lula, apoiando, falando que ia pegar a polícia militar a bala, que a Dilma era uma mulher super honesta. Foi um tiro no pé, cara, pensando que ia, sabe? Ali acabou, Ciro. Ali acabou, Ciro. Acabou. Pois é. Se naquela época ele tivesse se levantado, falasse, gente, vamos fazer uma esquerda honesta, vamos fazer uma esquerda com planos para o Brasil, e se levantasse ali e não apoiando corruptos, ali era uma outra história. Mas ali ele pisou na bola. Então, por isso que eu falo para você que ele não ganha eleição. Ele é carta fora do baralho. Daqui a 4 anos ele é carta fora do baralho. Já está com 72 anos, 73 anos, já está ultrapassado, já está com... E ele se queimou. E ele vai querer algum cargo no governo. O Lula é muito esperto. Para matar ele, vai dar um cargo para ele. Nem que seja para queimar lá na frente. Falou, tentei recuperar o Ciro, mas tive que mandar embora porque estava fazendo porcaria. Né? É igualzinho a tablet também, né? Agora a direita criou uma Tereza Cristina muito forte, criou esse de São Paulo muito forte, criou o de Santa Catarina, né? Que é forte. Teve alguns senadores eleitos que são muito fortes aí. Mourão é muito forte. Sim. Ele é muito forte. E agora ele não é militar mais, né? Agora ele é senador, né?
Ele deu uma cutucada, falou, não, a eleição acabou, não adianta ninguém ficar pedindo as coisas que não vai ter, não, porque acabou. Acabou mesmo, acabou. A gente Ele é está muito esperando. forte, ele é muito forte e muito inteligente. Se o Bolsonaro tivesse morrido na facada e ele tivesse assumido, o Lula não voltaria nunca mais ao poder no Brasil. Porque ele tinha tocado o governo de uma maneira diferente. Você sabe que o Bolsonaro morreu pela língua. Sim, falou demais. Perdeu a liturgia do cargo, dava muita munição para a imprensa, para os inimigos. Comunicação errada, falha. Até mesmo que eu reparava, sabe? Eu até mandei, depois de uma live, que as lives diárias que ele fazia lá, né? Eu falei, pô, cara, mas nem para colocar uma thumb meio bonita, né? Aí, na thumb meio tava lá, tudo torto assim, ó, com cara de revoltado. Eu falei, porra, cara, os caras não tá vendo que tá ruim, que tá feio, que tá pegando mal, a imagem não tá bacana. Pô, aí ele vai na Globo, ou pelo menos faz uma, sabe, uma maquiagem, sabe, fazer uma limpeza de pele, fazer uma harmonização facial. Não, cheio de ruga, cheio de pelotinha assim, sabe? Aí eu falei, aí quando eu vi ele na Globo assim, eu falei assim, e a Globo é maldosa. Tem aqueles filtros, né, que ficou mais escancarado a feiura, né? Agora, quando você vê o Ciro, a pele limpa, cara, lisa, branquinha, sabe? Barba bem feita, boa iluminação. Eu falei, que é isso? Olha a diferença de uma imagem de um e imagem do outro. A mesma coisa do Lula. Eu falei, não, gente, a comunicação do Bolsonaro foi muito falha. Eu estava vendo até um professor da internet, o Guilherme Freire, ele estava falando assim que a direita, o que ela fez, né, o que o Tarcísio fez, o que o Paulo Guedes fez para a economia, o que o Tarcísio fez para a infraestrutura, seria muito bem visto e aceito na China, na Rússia. Por quê? É o lógico de fazer. A infraestrutura, sabe? É o lógico. Ele seria um ótimo administrador, um ótimo gestor, os dois, na China. Né? Agora, o que vai acontecer? Com todos os benefícios das estradas, da economia, quem vai usufruir vai ser o Lula nesse próximo governo. As estradas que estão sendo arrumadas agora, quem vai inaugurar? Vai ser o Lula. Os benefícios da boa economia, os lucros das estatais bombando, quem vai usufruir? O Lula. Entendeu? Agora, um projeto de educação, de pautas morais, uma boa comunicação, não foi feita. As escolas continuam sendo doutrinadas, doutrinando os jovens. Então, essa pauta, né, que a esquerda fez muito bem da década de 70 para cá, o Bolsonaro nem iniciou a fazer. Pois é. Fernando, eu acho que a gente tem que agradecer muito a Deus por não nos dar certas coisas, né? Com a minha cabeça, com o meu modo de pensar, se eu fosse o presidente, se eu estivesse no lugar do Bolsonaro, primeiro, o cara falou mal do Brasil lá fora, que chegasse aqui era preso. Defamou o país lá fora, a hora que chegasse aqui era preso. Pisou na bandeira, a hora que entrasse no país era preso. Processado. Você entendeu? Mas eu ia virar ditador. O Bolsonaro quis dar uma de liberto. Pode me xingar, pode falar mal do Brasil, pode falar tudo. Ó, o presidente francês falou grosso comigo, ó, não tem mais nada para vender para vocês. Não tem produto nenhum para vender. Até tem. A soja está a $200. Para a França, ela custa 400.
Você quer comprar, eu tenho para te vender. Eu seria assim, sabe, Fernando? É o que você falou no começo, mais aguerrido, mais lutador, sabe? Falou mal de mim, processo em cima. Nem que tivesse que comprar o Supremo Tribunal, dando muita mordomia para eles, eu não teria brigado com o Supremo, igual ele brigou. Ou se brigar, banca. Se brigar, banca. Agora ficar latindo depois. Não dá, não dá. Aquele 7 de setembro era para ter posto o exército na rua e tomado o poder. Uma coisa muito simples, Fernando, que governante nenhum usa. Plebiscito, cara. Oh, imagina se fosse o Lula. O povo gritando, eu te autorizo. Pois é, ué. Ele não pensava duas vezes, cara. Eu não pensava duas vezes. Acaba o poder e acabou. Acabou. É eu daqui a 30 anos. Não morro mais nunca. Acabou. Mas eu teria feito um plebiscito. Que o plebiscito ele supera tudo. O Supremo não pode mexer nele, a Câmara dos Deputados não pode mexer nele. E o que o Bolsonaro pedisse naquele ano era atendido pelo povo. Quero uma nova Constituinte. Quero um novo Código Penal. Quero diminuir a maioridade. Tudo que ele pedisse naquele ano, ele era atendido. A grande maioria votaria para fechar com ele. Mas ele perdeu o time da história. Ele vai sofrer porque ele perdeu o time da história. Como a direita perdeu o time. Agora não adianta fazer a manifestação. Acabou. Perdeu, Bahia. Perdeu. Né? Perdeu. O tanto de multa que foi dado, o tanto de caminhão preso, o tanto de motorista que apanhou, levou chicotada. Tinha um cara reclamando, eu estou sendo tratado como vagabundo, eu sou trabalhador e tal. Cara, era para ter feito isso aí há 2, 3 semanas atrás. Agora, acabou. Você sabe que se o Bolsonaro tivesse mais uma semana para a eleição, ele tinha ganhado, né? Não sei, não. Se tivesse feito esse... Não, isso aí eu escutei de uns caras políticos aí, jornalistas de política. Se essa parada dos caminhoneiros tivesse sido feita lá atrás, quando o Careca fez aquele negócio todo, não, acabou, nós não vamos mais tolerar isso. Isso é censura, e censura nós não queremos. Paramos o país, paramos as estradas, paramos tudo. Ele tinha regalhado, ele ia tentar fazer, a polícia falava, não, senhor, não vamos prender ninguém, não. Mas é um conjunto de gente muito grande para dar certo. Mas a questão é política, né? Não sou nenhum especialista, não. Mas eu olho o que aconteceu lá no Canadá. Né? O presidente lá, os caminhoneiros tentaram fazer isso, declarou estado de sítio. Acabou. Fechou tudo, acabou. Preso, estado de sítio. Deu? Toma os caminhões, né? Para o Supremo fazer uma coisa dessa, pouco custa. Mas, Fernando, não seria mais inteligente esses caminhões parados nas suas garagens, sem distribuir nada, sem falar nada, todo mundo parado nas suas garagens, as rodovias livres? Eu penso o seguinte, não é o momento. Sabe, o presidente ainda é o Bolsonaro. Pois é, mas eu estou falando assim, esse negócio de fechar a estrada... Se tiver que fazer alguma coisa, é futuramente, e se caso o Brasil estiver indo para uma ladeira abaixo. Caso contrário, cara, vida que segue. A gente tem que respeitar. Se Lula chegar e levantar o país, chegar e levantar a economia e fizer tudo certinho, ele não sai do poder nunca mais, cara. Acabou. Que fique. Para nós não tem diferença. Não tem, mãe. Que fique.
Se tá bom para o Brasil, se tá... Oh, que fique, cara, que fique. Tá bom para mim, tá ótimo Tá para ótimo, mim. aí. Tá É, ótimo. Né? ótimo. É aquelas questões que ficam meio no ar, aquelas questões morais que eu falei. Mas se a economia estiver boa, sabe? Se a segurança estiver boa, se não tiver droga aqui na esquina de casa, na minha área, ó, beleza. Se eu puder fazer meu churrasquinho, tomar minha cervejinha no final de semana, cara, lindo, lindo. Dentro de casa, né, Fernando? Dentro de casa, lindo. Agora, se aumentar o número de drogas circulando, bandido, roubo, assalto, prostituição, que é inerente a esse público aí o negócio começa a ficar chato. Não sei, é torcer para o país subir um pouquinho, na hora que começar a querer cair, você vender e vazar daqui. Você entendeu o que eu estou falando? Porque você compra um carro de 15 por 7, amanhã ele está valendo 3. Se o país tiver morra. Mal lhe pergunte, você vai para onde? Se você for para a Europa, lá está ruim. Se você for para os Estados Unidos, lá está ruim. A inflação de lá está pior do que aqui, né? Vamos Não, mas nós temos, né? Nós temos um Suriname que vai ficar milionário agora, por causa do petróleo. Nós temos a Guiana Francesa, que é bem rústico, mas é bem estável. Nós temos um Uruguai, que já é um país europeu na América do Sul. Olha, eu vi um filme... Portugal, não. Vi um filme agora na Netflix, Uruguai. Né? Aí, o tema central era de um morador de rua, sabe? E ele começou a ter treta com traficantes. Você sabe que lá liberou as drogas, né? A maconha. Cara, lá tá ficando feio. A questão do tráfico lá. Tá ficando feio. Então, olha o tema do filme, entendeu? Era de um cara lutando contra o traficante, no Uruguai. Não, mas você tem um país aí que você possa ir pequeno, que você possa morar. Nova Zelândia, você entendeu? Austrália, sei lá. Sei lá, um dinheirinho para você viver. Como você falou, você já está com 60, tá? Você aventurar, morar num país longe dos seus conhecidos, longe da energia que você conhece, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Mas, de repente, uma cidade pequena, né, Fernando? De repente, uma cidade morar dentro do Brasil, mas numa cidade pequena. Sim, né? Eu acho que é a melhor solução. Uma cidade pequena, que aqui perto tem várias, né? Várias cidades gostosas, né? É isso aí. Eu acho que a gente, nesse ponto, você já com 60, tem que ser tolerante. Você vai ter que ser tolerante de aguentar o seu restinho de vida aqui no nosso pedaço mesmo, no nosso Brasil, e torcer que as coisas fiquem boas, né? E é isso aí. Ô, Wagner, então, fala para o pessoal aí, né, as suas considerações finais, o que você acha que... dá uma mensagem de esperança. Bom, eu acho que nós temos todos que nos unir, não para brigar, não para guerrear ou fazer uma revolução, mas fazer com que esse país dê certo, independente da mão de quem esteja. Sabe, fazer a nossa parte. Preservar a nossa família, as nossas crianças. Eu acho que os pais deviam cortar essa televisão, que não tem nada para ensinar, a não ser tragédia. Voltar a viver uma vida como a gente vivia nos anos 70, uma vida mais tranquila, as crianças brincando, sem celular, sem computador, sabe? Como é viver numa cidade pequena, como você falou. Eu vou em Conceição, fico maravilhado. Tanto de bicicleta que tem. Velho, criança, todo mundo andando de bicicleta. E Uberaba era assim, né, Fernando? Na minha juventude, Uberaba era assim. Lá eu vejo carroça, cara, com cavalo, eu falo, nossa.
Então, eu acho que a gente tem que partir para isso. E seguir o nosso exemplo maior. Né? Seguir o nosso exemplo maior. Pode acreditar nele ou pode não acreditar nele. Mas nos conceitos que ele deixou para nós é muito importante que fosse seguido. Caridade, paz, amor, tolerância, perdão. Né? Eu acho que seria muito bom para o povo, não só para o povo do Brasil, mas para o povo do mundo, seguir um pouquinho do que Jesus falou. E te agradecer mais uma vez pela oportunidade de a gente estar aqui trocando uma ideia, né? Pode falar. Eu que agradeço, Wagner. Agradeço a audiência aí, por ter ficado com a gente até agora. E até um próximo Papo Alto Astral, e com temas, né, que eu penso que a gente vai falar novamente sobre valores. Né? E até uma próxima, pessoal. Até mais. Namastê.